Olá pessoal, a nossa aula hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o mundo contemporâneo, né? Então a nossa atual geração vive nesse mundo contemporâneo e para explicar para vocês melhor sobre esse tema eu vou olhar aqui para a tela do computador onde eu separei alguns tópicos para explicar melhor para vocês. Então, como eu disse, a aula de hoje é sobre o mundo contemporâneo e a gente vai tentar entender como a gente deve se preparar para esse mundo que está cada vez mais rápido, né? Tendo aí mutações tão aceleradas e tão diversas e ao mesmo tempo muito complexas. Então, um dos primeiros fatores que nós temos que levar em conta é a educação contínua. Todos nós já ouvimos algumas pessoas com uma certa idade dizer aquela famosa frase: bom, eu sou assim, não vou mudar, pense dessa maneira e para mim é assim que funciona, é assim que vale. Nós não temos esse luxo, porque é a maneira que nós estamos vivendo que vai ditar se seremos pessoas inclusas dentro de um meio social ou não. Nós percebemos que o mundo caminha aceleradamente para mutações constantes e diversas, e quem não caminha com ele acaba ficando para trás, é esquecido. E nós, estamos aí nesse contexto escolar, entendemos que, por obrigação, temos a necessidade de mutar ou de mudar com o mundo, conforme ele avança. Se nós quisermos estarmos alheios a essa mudança, nós vamos ficar para trás. Então, a ideia de educação contínua faz referência, então aí a necessidade de estar disposto a adquirir novas habilidades, novas ideias, perspectivas distintas às suas, e entender que as mudanças tecnológicas que vocês têm hoje em dia é só a ponta do iceberg, né? Nós vamos ter aí mudanças cada vez mais radicais, cada vez mais constantes, e quem não caminhar com essas mudanças e não tiver a cabeça aberta para entender que essas mudanças são necessárias e vão acontecer, vai acabar ficando para trás. Então, o primeiro ponto, da maneira como nós poderíamos viver nesse mundo contemporâneo que nós temos, é a educação contínua. O segundo aspecto é o pensamento crítico e criativo, Então, a gente precisa cultivar então a capacidade de questionamento, a capacidade de olhar para o mundo ao nosso entorno e entender como é que ele está sendo distribuído, como é que ele está sendo gerenciado, quem sou eu dentro dessa cadeia, desse mundo, como é que eu estou agindo segundo a minha vontade, estou sendo levado por vontades alheias, há pessoas que me controlam, ou eu tenho de certa forma ali um controle sobre as minhas perspectivas, sobre as minhas vontades, sobre quem eu sou, ou eu deixo que todos tomem as decisões por mim. Eu sou uma pessoa esclarecida ou não sou? Eu prefiro que pessoas tomem as responsabilidades da minha vida e a guiem, ou eu tomo as rédeas da minha própria existência e tento melhorar a minha existência a partir dos aperfeiçoamentos da educação contínua que eu expliquei no primeiro ponto. Então, a ideia de pensamento crítico e criativo entra nesse aspecto. E criativo no sentido de que, pela criticidade que se desenvolve, então pela capacidade de olhar o mundo e dar a ele um novo significado, um significado de questionamento, a criatividade vai entrar aqui para resolução de problemas, a partir dessa capacidade crítica. Como assim? Através dessa capacidade de olhar o mundo com outros olhos, eu vou inventar, ou melhor, tentar criar novas perspectivas para resolver problemas, ou esses problemas que me cercam, dos quais eu entendo que não deviam ser da forma que são, que há outras maneiras de resolver, que há outras maneiras de aplicar algum ato de mudança dentro desse contexto e aí mudar tudo isso que eu vejo que está errado. Então a capacidade crítica para resolver problemas de maneira criativa, ela é oriunda então da reflexão, a capacidade de refletir para dentro, refletir para si e a partir de si propor uma mudança que vai afetar a você e o outro. Todas as atitudes que nós tomamos no mundo nunca diz respeito somente a nós, porque nós estamos inseridos dentro de um contexto social, certo? Então, entender e conseguir, de certa forma, movimentar aí os problemas de maneira crítica, sempre querendo mudar, e criativa, procurando novas maneiras de fazer essas mudanças, Então, ter aí também a capacidade de resiliência, que é o próximo ponto,
que é a capacidade de suportar as pressões, os problemas, as dificuldades da vida, de maneira a não ceder. Não é que nós seremos sempre invencíveis e nunca teremos problemas. Não é isso. A resiliência é justamente o contrário. É a capacidade de suportar as pancadas, vamos colocar nessa linguagem, dos problemas que nós vamos enfrentar, independente da situação que nós estivermos. Né? A vida é como uma montanha russa, ora embaixo, ora em cima, e às vezes ela fica mais embaixo do que em cima. E enquanto ela está nessa parte inferior, nós temos que ter essa capacidade de passar pelas adversidades, pelos problemas, de maneira madura, de maneira a entender que nem a beneficência, nem os bens são para sempre e nem os males também. Então, há essa dinâmica na vida. E a resiliência, então, é a capacidade emocional e mental para que vocês possam lidar com essa adversidade de maneira madura, né? Que é também, depois de tomar essas pancadas, vamos colocar assim, a capacidade de sarar essas feridas, de curar esses traumas, porque vocês sabem que foi preciso ter essa linha de aprendizado para que no final das contas vocês pudessem se tornar pessoas melhores. E nesse sentido, então, a resiliência, ela permite que nós consigamos aí ter um jogo de cintura para não sucumbirmos, né, aos males da nossa geração, que são a depressão, a ansiedade, a necessidade de expor-se, de alguma forma, de se mostrar pelo que você não é, e a resiliência vai mostrar que pela capacidade de suportar todas essas variações na vida, no final das contas você vai se tornar alguém maduro e cada vez mais crítico, tendo pensamento crítico e criativo como base para suportar e dar suporte, né, a essa resiliência. Outro aspecto também é a adaptação. Então, esteja disposto a se adaptar. O mundo ele é totalmente dinâmico, ou seja, ele se movimenta cada vez mais. Antes nós esperávamos meses ou até anos para que uma informação cruzasse de um país para outro, de uma cidade para outra, mas hoje não. Hoje acontece algo no outro lado do mundo em questão de segundos. Nós já temos acesso a todo o contexto da problemática que aconteceu. Então nós conseguimos ter informações do outro extremo do mundo em rápidos segundos. Então a necessidade de adaptação, ela vem desse mundo mais veloz, desse mundo que se muta com facilidade. E como citado no primeiro ponto, quem não caminha, quem não se movimenta com ele, acaba ficando para trás. Então a capacidade de adaptação é a necessidade de se adequar a ambientes novos, de se adequar a ideias novas, é a capacidade de se ajustar a um contexto que você não encontra uma zona de conforto, né? Mas você, inserido nesse contexto, consegue tecer aí um jogo de cintura para se desenvolver dentro de um lugar que você não está muito acostumado. Então a necessidade de adaptação, ela é um ativo valioso, porque te permite aí entrar e sair de situações das quais você duvidaria muito que entraria por conta própria. E pelo mundo estar sempre mudando e você está sendo colocado e não indo de espontânea vontade em situações cada vez mais adversas e incômodas, tendo essa capacidade de adaptação, você terá mais chances de sucesso em quaisquer áreas que você se propor a trabalhar ou realizar alguma atividade, certo? Então, um outro aspecto é as habilidades sociais. Que essas habilidades sociais, a gente entende a complexidade desse ponto, porque há pessoas que são mais tímidas, há pessoas que são mais desenvoltas e se expressam com mais facilidade, mas a necessidade de habilidades sociais tem mais a ver com a questão de empatia, com a questão de um trabalho em equipe. Não está necessariamente dizendo que dessas habilidades sociais você vai precisar sempre se expor unicamente sozinho aos outros. Não, não é isso. É no sentido de um desenvolvimento pessoal grupal. Então, dentro de um grupo, você conseguir, de novo, ter um jogo de cintura, ter a capacidade de adaptação, você vai ter aí uma habilidade social de entrosamento e, consequentemente, vai colher os frutos desse entrosamento, porque a depender, né, do que você estiver fazendo, quanto mais cabeças estiverem pensando, melhor será, e você, por ser uma dessas pessoas, conseguirá e alcançar os frutos da qual você deseja dentro daquele ambiente. Então, a necessidade de empatia, que é a capacidade de lidar com o outro, de entender o outro, de sentir o que o outro sente, de trabalhar em conjunto,
permite que vocês tenham aí essas habilidades sociais necessárias e adaptativas para um bom desenvolvimento pessoal, certo? Passamos então para a questão do autocuidado, né? O que é autocuidado? Como eu disse, como o mundo se movimenta muito rápido, tem uma dinâmica muito rápida, as cobranças automaticamente também serão muito mais incisivas, muito mais pesadas. A questão do autocuidado aqui, ela deve ter uma atenção voltada para a questão psicológica da pessoa, para as questões emocionais. Nós somos a geração onde a doença que mais nos afeta não são aquelas corpóreas de maneira externa, né? Não são machucados, não são pestes, apesar do Covid, mas as que mais nos assolam são as doenças psíquicas de origem mental. Então, depressão, ansiedade, que daí cai para subcategorias como síndrome do pânico, agorafobia, enfim, todo esse leque de problemas. E qual que é a origem desses problemas que nos afetam? Justamente esse mundo extremamente veloz. Um exemplo disso é as comidas que nós pedimos. Temos iFood, temos outras plataformas de comida rápida, ou os fast foods, por exemplo, né? Os mais conhecidos como McDonald's, Burger King, enfim. Tudo precisa ser muito rápido. Por quê? Porque é necessário que a velocidade seja inserida na vida do ser humano, porque hoje o mundo não é mais algo parado, não é algo estático. E se você não tiver o cuidado correto com a sua capacidade de agir dentro desse tempo, você provavelmente vai adoecer. E essas doenças não são frescura, como muitas pessoas ousam dizer, né? Não são. Então, a necessidade de um autocuidado através do senso crítico, da questão criativa de resolução de problemas, a capacidade de adaptação, as habilidades sociais, vão aí te dar um certo embasamento, uma certa base para que você consiga saber a hora certa de parar em determinadas situações, respirar ou dizer, bom, não, aqui eu não vou, até aqui eu consigo ir para lá, eu não vou, porque se eu for mais para lá eu vou me desgastar, e aí até onde o dinheiro de alguma empreitada compensa? Vale a pena trocar a saúde pelo dinheiro? Até quando? O dinheiro que eu vou conquistar, eu vou tê-lo como bom usufruto ou vou ter que comprar remédios para equilibrar esse desgaste que eu tive fazendo essa tarefa que eu não conseguiria fazer, mas tive que fazer para mostrar que eu era bom, que eu conseguia, quando na verdade eu não conseguia. Então, a necessidade do autocuidado ela está atrelada à capacidade de nós entendermos os nossos limites. Até onde que nós podemos ir, devemos ir. Então, o cuidado, ou o autocuidado aqui, ele está estritamente atrelado à capacidade que nós temos de fazer essa reflexão e, principalmente, temos o cuidado com as nossas próprias habilidades psicológicas e entender que não devemos fazer tudo o tempo todo, de todas as formas que nos pedem. Porque o que mais importa, no final das contas, é você, certo? Então, nós temos um próximo tópico, né, nesse mundo contemporâneo que se movimenta cada vez mais, que está em constante mutação, em constante movimento, em constante dinâmica, que é os networkings e colaborações. Então, nesse aspecto aqui, nós entendemos que o mundo ele está repleto de pessoas que estão interconectadas. Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político, portanto não é uma ilha, não vive isolado, precisa estar em companhia do outro. Então essa questão de networking e colaboração ela está atrelado ali às habilidades sociais, que é aquela questão ou a capacidade de ter aí um trabalho em equipe, de fazer ligações com outras pessoas, de entender como que elas trabalham. Então esse networking e colaboração preza por uma construção de redes sólidas de contato, né? E que esteja aberto aí para que você tenha novas perspectivas para além das situações que você enfrenta todos os dias de maneira rotineira. Então, por exemplo, se você está em uma empresa ou em um grupo que a comida preferida é sempre macarronada, você acaba perdendo um pouco a sensibilidade a outros aspectos alimentícios e outros lugares, por exemplo. Estar aberto à colaboração, a esses networkings, te permite entender que, para além da macarronada, existem outros pratos que precisam ser degustados. E a necessidade de uma variação, de uma variabilidade nesses pratos é indispensável para uma boa nutrição, né? Então, a necessidade de colaboração
entre diferentes é fundamental nesse mundo globalizado. Ninguém é uma ilha, ninguém constrói nada sozinho, apesar de ser um grupo, ninguém faz nada sozinho. Grupos precisam de outros grupos para produzir novos produtos precisam de outros grupos para serem vendidos. Então, nunca se isole, sempre procure criar redes de contato, conexões que te permitam aí ter uma espécie de alavancagem na sua vida, certo? Pensamentos globais. Então estejam cientes das questões globais, como as mudanças climáticas, as desigualdades sociais, os problemas de saúde. Compreender aí o panorama de maneira maior ajuda a tomar decisões mais assertivas. Então, se você tem essa capacidade de entender como é que o mundo está funcionando, como é que o mundo caminha, você também estará a par de tudo aquilo que precisa ser feito, aquilo que está não sendo feito e aquilo que precisa deixar de ser feito, né, nesse mundo que nós estamos inseridos. Então, eu preciso ter mais atenção com a maneira como eu trato o meio ambiente, ter mais atenção nas maneiras como eu consumo as coisas, se eu consumo aquilo de maneira racional ou se eu sou um consumista por impulso. Então, ter essa capacidade de entender o estado do mundo como um todo, do globo terrestre, da situação que ele está, em comparação com a vida que eu levo, é também importantíssimo, certo? Ponto de importante reflexão: flexibilidade financeira. Então, nós vamos sair aqui do contexto do ensino médio, vamos entrar no mercado de trabalho e lá nós vamos receber o nosso tão suado dinheiro. Então, a importância de saber gerenciar esses recursos é de importância fundamental, né? Sendo redundante, apesar da palavra importância, porque é através dele que nós vamos existir no mundo e participar do mundo que é capitalista. Então, precisa de dinheiro para se movimentar, para se mexer. Então, saber gerenciar esses recursos é importantíssimo para que vocês tenham uma estabilidade emocional e financeira, tá? Então, é importante esse aspecto. Outro ponto, mente aberta para a diversidade. Então, estar disposto, de novo, a entender que há novas perspectivas no mundo, há novos olhares para novas situações, né? Nós já não temos mais aquela ideia de que o mundo é estático nos seus valores, nas suas crenças, nas suas verdades. Hoje nós temos por base da nossa sociedade a diferença, né? E a diversidade. Entender que a diversidade, aquilo que foge, que escapa aos seus valores, não é algo ruim. É pela diversidade que nós nos conectamos, que nós nos formamos. Então, entender que a diversidade é algo benéfico, porque acarreta aí conhecimentos distintos por olhares distintos. Então, o Joãozinho, que vê uma determinada planta de uma forma, não vai ter a mesma visão do André, que vê a mesma planta de outra forma. Só que ambos olham a mesma planta. A necessidade de conexão e de diálogo entre eles é que é fundamental. O que ambos, tendo ideias diferentes, divergentes, podem contribuir para aquela árvore, por exemplo. Então, a ideia de diversidade como sendo importantíssima para um avanço sempre constante da sociedade humana, então, do aperfeiçoamento intelectual, e não na tentativa de uma destruição dessa diversidade, tá? A diversidade ela é importante para o progresso constante. Aprendizados e erros, né? Então, aquele velho clichê de ver os erros como uma espécie de aprendizado. Nós estamos acostumados a ouvir a frase: nós não devemos errar. O que cai sobre nós como um peso muito maior, como uma cobrança muito maior, porque é de fato notório que a capacidade de acerto é muito ínfima, é muito pequena. Então, a ideia correta seria: bom, vai. Se errar, tenta de novo. Não já impor a necessidade do acerto na primeira tentativa, né? Então, entender que errar faz parte do processo. Caminhar sempre de forma inerrante, ou seja, com ausência de erro, não é benéfico. Não é benéfico de forma alguma. Por quê? Porque nós não vamos saber o impacto que o erro tem na nossa vida, nós vamos saber depois tomar decisões mais assertivas quando nós tivermos errado, porque o erro é inevitável na nossa fase ou nas nossas fases de vida. Se nós andarmos certos durante 12 anos,
talvez no 13º nós vamos cometer erros. E aí, como é que eu lido com as frustrações? Como é que eu entendo aquele erro como uma espécie de escada e não como pedra de túmulo? Como é que eu vou entender que aquele erro faz parte do processo para uma melhoria da minha capacidade de discernimento das próximas situações? Né? Então, saber que o erro é parte de um aprendizado, é parte de um processo de autoaperfeiçoamento que vai te transformar em um ser humano melhor. E se você tiver aqueles tópicos em cima que eu citei antes para vocês, a capacidade crítica, né, e criativa de ver o mundo, vocês irão entender que o erro é sim parte de um processo e que, acima de tudo, é uma escola, é um professor. Na vida, nós temos mais erros colecionáveis ou colecionados do que acertos. Teremos mais motivos de vergonha, entre aspas, nós vamos colocar assim, na nossa vida do que de orgulho, às vezes. Por quê? Porque a caminhada é muito extensa e os erros são mais recorrentes do que os acertos, que são pontuais. Então, para cada um acerto, há necessidade de 5 erros. Então, haverá mais erros do que acerto. Só que você não vai cometer na vida os mesmos erros. E com o passar do tempo, esses erros vão sendo acentuados, porque você vai tendo a capacidade, vai desenvolvendo a habilidade de olhar o mundo com outros olhos e será mais cauteloso no tomar de suas decisões. Então, entender o erro como uma espécie de aprendizado, como uma espécie de escola. Alinhamento com valores. Então, definir os seus valores pessoais é um ponto fundamental. Entender o que é que faz sentido para você, né? O que é certo para você, o que é errado. E, acima de tudo, entender que tanto certo quanto errado para você tem que ser pesado na balança do bem. Então, é saber que as atitudes que você tem e que você acha correto tem que ser correto também para o próximo, porque você está inserido em um contexto social, grupal, né? É o famoso imperativo categórico de Kant. Faça o certo pelo certo, não porque você terá recompensas para isso. Então, os seus valores não precisam ser os valores dos seus pais, desde que os seus valores atuais sejam ressignificados para a produção do bem, para a minimização dos impactos negativos na vida dos outros. Então, tome posições, escolha valores que façam bem para você e, consequentemente, para o próximo, porque o bem ele se perpetua de maneira que nós vamos entender que nós somos os catalisadores desse bem. Então, os valores que nós temos que desenvolver têm que ter como base não uma atitude egoísta, não só voltada para mim mesmo, mas para mim e para aqueles que comigo vivem. Então, a ideia de tornar os valores seus novos é importante. Criar novas perspectivas, criar novos valores é importante. Se os valores que você vem carregando a vida toda são, de certa forma, depreciativos, né? Não entendem a diversidade, não querem a mudança, não aceitam perspectivas novas, sim, você tem que criar novos valores. E, de novo, que esses valores sejam para a melhoria contínua, para um progresso contínuo intelectual e grupal das pessoas que vivem com você, certo? Então, acompanhamento tecnológico. Nós temos o celular na palma da mão o tempo todo. E nós entendemos que se nós não soubermos manusear esta ferramenta, nós vamos ficar para trás. Então, entender as tendências tecnológicas, entender os seus aspectos utilitários. Então, para que serve o celular? Para que serve o computador? Não no sentido de uso comum que nós fazemos, não só para redes sociais, não só para um ócio indiferente, né, que é aquele ócio que não preza pelo aperfeiçoamento de si. Se nós não soubermos entender como é que nós utilizamos essas ferramentas, nós vamos ficar para trás. Por quê? Porque essas ferramentas vão sendo aperfeiçoadas a cada vez mais e de duas uma. Ou nós vamos nos tornar independentes dela no sentido intelectual da coisa, vamos conseguir ver o mundo, tanto virtual quanto real, com olhos críticos, ou nós vamos nos afundar em uma prisão que não contém algemas e onde as grades não têm portas, mas que nós repudiamos e não queremos sair dessa prisão. Estaremos adorando uma espécie de enfermidade. Estaremos amando as nossas doenças. E esse amar as doenças é algo extremamente danoso,
Por quê? Porque esse acompanhamento tecnológico ele tem que vir em conjunto com um aperfeiçoamento intelectual. Se ele não vir com o aperfeiçoamento intelectual do cidadão que usa essas tecnologias, nós vamos acabar ficando para trás, e no sentido ruim da coisa, sendo pessoas não esclarecidas, sendo alienados e sendo, portanto, manipulados por quem consegue pensar fora da caixa, com quem consegue romper o sistema, com quem entende que esses meios tecnológicos, que as ferramentas tecnológicas são boas ferramentas de manipulação, né? Porque, como eu disse, há duas nuances, há o lado bom e há o lado ruim. Tudo depende de como você a utiliza, certo? Então, por último, né, vamos falar o último tópico aqui, a contribuição social. Nós temos que encontrar maneiras de fazermos algo para a posteridade, algo para as pessoas que estão ao nosso entorno. A minha função, por exemplo, é explicar. Né? Quando as pessoas falam que eu sou um educador, eu não costumo concordar muito com esse termo, porque quem é educador são os responsáveis legais pelas crianças, pelos cidadãos. Eu sou um explicador. Né? Eu explico alguns aspectos específicos do mundo, eu não educo. Quem educa são os pais, que lhes dão valores. E que depois vocês vão refletir sobre esses valores, se vocês concordam ou não. Mas eu não prego valores, eu reflito sobre valores. Eu ensino a reflexão ou a habilidade de refletir. Eu não ensino verdades, eu não dou nada em absoluto. Mas, ao contrário, eu proponho questionamentos. Então, a minha contribuição social, a minha contribuição para o mundo é essa. É ensinar as pessoas a pensarem por si mesmas a partir do crivo crítico, do uso crítico, de entender o mundo por vários pontos de vista, por vários ângulos distintos a partir da razão. Então a minha contribuição para o mundo é essa. E vocês também precisam entender que são pessoas, são personagens importantes no mundo e que terão uma contribuição social ativa na sociedade, sejam educando os seus filhos, sejam trabalhando em áreas específicas, mas precisam ter em mente que vocês têm que contribuir de forma a fazer o lugar onde vivem, o ambiente de onde vivem, um lugar melhor, né? E se fizerem isso tendo como base todos os tópicos elencados anteriormente, nós teremos aí uma sociedade muito melhor com o passar dos anos. Sabendo que a contribuição social de vocês é importante para a geração atual e para as futuras, e tendo a crítica e a criatividade como base para a sustentação dos outros pontos, nós teremos aí um mundo contemporâneo e as suas mudanças muito mais saudável, muito mais sustentável, certo? Então essa foi a aula de hoje. Obrigado pela atenção, um abraço.